Estamos ao vivo. Pai querido, Pai amado, nós louvamos e engrandecemos o único que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O Senhor sabe, Senhor, que essa live tem sido feita para engrandecer o Teu santo nome, para que a gente se firme na rocha, Senhor. A gente quer fazer um trabalho para Te servir. Por favor, Pai amado, opera para que a gente consiga mais um encontro aqui dominical para aprendizado da Tua Palavra, para que o Senhor nos dê sabedoria, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos guie pelo caminho. Nós queremos, Senhor, no dia em que o Senhor vier, nós queremos estar prontos para estar contigo, Senhor, louvando o Teu reino, o reino da glória, Pai. Ô Senhor amado, nos ajude a fazer mais esse trabalho em louvor ao Senhor. Abençoe, Senhor, a vida do pastor Sebastião Aragão, da família dele, a minha vida também, que eu coloco em Tuas mãos, assim como coloco a vida da nossa audiência, Senhor, nas Tuas mãos. Permita que essas pessoas todas que vão assistir a gente compreendam a mensagem da Tua palavra, Senhor. A gente não quer se desviar para a esquerda nem para a direita, a gente quer seguir simplesmente a Tua palavra. Ajuda-nos. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. 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 Amém, Regina. Graças a Deus. Vamos gravar. Não se apressa, não. Não? Porque a gente está sempre, né, deixando aí gravado para o pessoal aí nossas lives, né, com a intenção de gravar no coração, né, Regina? Exato. Das pessoas com a palavra de Deus, né? E no momento eu estou sozinho, a Rosa saiu, mas não se preocupe em se apressar, não, porque ela foi a pé e não foi longe. Aí, a hora que ela voltar com a filha, ela está mostrando a cidade para a filha dela, que chegou de São Paulo. Então, está muito alegre e tudo, e a gente está aqui para deixar nessa data tão maravilhosa mais um pouquinho da palavra de Deus para os nossos ouvintes, né? Quem gosta de ouvir a palavra de Deus gosta mesmo. Muita gente sentiu falta da semana passada que não deu certo, mas é uma luta, né? Uma guerra, a gente sabe que é uma guerra. Olha, só para explicar, a gente está gravando, eu pedi ao pastor Sebastião Aragão para gravar comigo na sexta-feira, eu já tinha avisado, porque eu vou botar a live, né, gravada para vocês acompanharem no domingo, às 4h30 da tarde. Tem gente que não gosta de política e tal, mas tem uma manifestação no Brasil contra a nomeação do Flávio Dino, né? É mais um inimigo da nação ocupando seria, né? Mas eu creio na força do Senhor. O Senhor é capaz de derrubar qualquer inimigo que Ele queira, né? Mas se for para que a gente aprenda alguma lição, esperem o que tiverem que esperar. Mas eu vou estar lá na manifestação, na Praça Portugal, enquanto as pessoas vão estar assistindo esse programa aqui. Eu só quero deixar claro isso, né? Para as pessoas vão fazer os comentários e tal. O pastor Sebastião Aragão sempre responde depois a quem manda mensagens para ele pelo WhatsApp, então eu vou botar aqui para vocês anotarem, mandarem, tirarem suas dúvidas, tá bom? Então vamos lá, Aragão. Regina, como sempre, é de praxe, né? Apocalipse 19. Tá aqui, ó. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Amém. Amém. Então, Regina, está aí a divisão do livro de Apocalipse, feita pelo próprio Senhor Jesus. Eu estou dizendo, de novo, olha, eu sempre falo isso, né? Mas tem gente que ainda às vezes me pergunta, manda por WhatsApp, perguntando, pastor, já abriu qual selo? A abertura dos selos, dos quais nós vamos falar, é futuro. Tudo depois do capítulo 4 é futuro. Foi o próprio Senhor Jesus disse que ia mostrar para João as coisas que depois da igreja iriam acontecer. Tudo a partir do capítulo 4 de Apocalipse é futuro. Futuro para nós. Então, não tem nada, por exemplo, a abertura dos selos só vai se dar depois do capítulo 4. Então, é futuro, não tem nenhum selo aberto. O Senhor venceu para ser digno de abrir os selos, não é? Esses selos que estavam mantendo fechado o livro, que daria o direito dele tomar posse da terra, posse de fato. Agora, por quê? Porque do Senhor a gente nem precisa se preocupar
porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Só que nós já conversamos aqui que a terra está nas mãos de um usurpador, alguém que Jesus chamou de príncipe deste mundo. E ele não tem o direito, ele só está ali enquanto Deus permitir, por causa dos seus próprios propósitos que nós mesmos não conseguimos entender. Propósito de Deus. Ora, a gente vê, por que Deus não impediu Adão de pecar? Por causa do seu propósito. Ele tinha um propósito. E essa é uma das perguntas que se fazem. Então, sempre perguntando, e eu vou responder agora. Vamos acatar os propósitos de Deus. Você acabou de dizer agora sobre uma manifestação em que o povo está contrário à posse de alguém que não deveria ocupar um certo lugar. Então, aí sim, e se ele vier a ocupar? Vamos dizer, tem um propósito de Deus nessa história. Agora, uma coisa que eu sempre acredito, porque é bíblico, Deus abomina. Quando eu falo Deus abomina, Deus tem nojo de quem culpa o inocente e de quem inocenta o culpado. Isso é abominação ao Senhor. Então, o que eu digo, ora, de repente, a gente fala, às vezes, Regina, aqui, ó, o meu copo d'água está pelo meio. E a Bíblia fala da taça da iniquidade de cada pessoa. Deus deixa aquela taça encher. Quando ela enche, é a hora que ele dá o basta. Enquanto ela não estiver cheia, mas por que isso? Porque Deus sabe o que faz. Simplesmente, eu não posso inventar uma resposta. Se Deus disse que o fulano vai viver até 100 anos, o fulano pode ser ruim como for, ele vai viver até os 100 anos. Mas, se ele está pensando, ele seja quem for, que vai prejudicar, vai atrapalhar o propósito de Deus, isso é impossível. O nosso Deus não é de ouro, nem de prata, nem de barro, nem de gesso, nem de metal. O nosso Deus tem boca e fala, tem pé e anda, tem ouvidos e ouve. Né? Eu estou falando no linguajar humano. Então, o nosso Deus, para ele estar aí contigo, em Fortaleza, e comigo aqui em Aquiraz, não precisa ninguém carregar o nosso Deus nos ombros. Ele está ao mesmo tempo aqui, e aí ele conversa comigo. E outra coisa, os cristãos que estão lá na China, ou no Japão, ou na Iugoslávia, eles também, Deus está com eles também lá. Essa é a grande maravilha. E ninguém ele impede. Onipotente, onipresente e onisciente. Ele está em todos os lugares, porque esse mundo é criação dele, esse universo é criação dele. E somente a ele pertence, né, todas as coisas. E ninguém, né, Regina, ninguém vai conseguir impedir a Deus. Nesse mundo, nós não conhecemos ninguém mais poderoso do que o inimigo das nossas almas. E ele não impede a Deus. Por quê? Porque ele é muito menor que Deus. Ele foi criado. E tem mais, hein? Sabe qual é a raiva dele? É que ele foi criado pelo sopro de Deus. Deus assoprou e todos os anjos foram feitos com um sopro. Mas para criar a mim e a você e aos nossos ouvintes, Deus usou as próprias mãos. Deus, vamos dizer, nos modelou. Deus cuida de nós. Salmo 139, verso 16, fala que ele ali, ainda da substância informe, ele nos deu forma, ele nos gerou no ventre materno, e no Salmo 71 diz que ele nos tirou do ventre materno. Deus nos tirou do ventre materno. Então, não adianta ninguém inventar nada contra Deus. Agora, ora, Regina, nosso trabalho é falar sobre o Senhor. As pessoas não vão poder dizer que nós não falamos. Se elas vão acreditar ou não, já não é conosco. Não é conosco. O nosso trabalho é tentar avisar as pessoas. E nós estávamos falando no nosso antes de você concluir, eu preciso falar isso. Nós estamos gravando na sexta-feira. Hoje à tarde, eu me reuni com 4 amigas aqui na minha casa. A gente faz uma leitura da Bíblia, conversamos, agradecemos e tal,
E você sabe que uma delas, a Raquel, ela é bastante conhecedora da Bíblia. E ela sempre meio que dirige a nossa reunião de oração. Ela pediu que a Arileda lesse o Salmo 139. E aí você vai e fala do Salmo 139. Essas coisas que falam ao meu coração sempre que ele está sempre presente, que ele está sempre aqui cuidando da gente. Eu só queria dizer isso, para testemunhar mais uma vez de que ele está sempre do lado da gente. Pronto, desculpa. Pronto, vamos continuar. Gente, não tem nada a desculpar, Regina, não tem nada a desculpar. Aí eu estava falando em sequência da última live, tivemos. Podemos, claro. Em sequência da nossa última live, eu estava falando exatamente sobre as vezes que o mundo foi destruído. Aí eu falei, inclusive, sobre logo o início da Bíblia, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí o verso 2. Na Bíblia, normalmente na Bíblia em português, tanto na revista quanto atualizada, diz assim, e a terra era sem forma e vazia. Ora, Deus não criaria nada sem forma, né, e vazia. Mas, aí no original diz, no verso 2, e a terra tornou-se sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, veja que não fala aí da criação das águas, porque elas já eram criadas, e a terra estava submersa. É só a gente acompanhar o texto bíblico que a gente vê que a porção seca estava submersa. Então, vamos dizer, para ela se tornar sem forma e vazia, é porque alguma coisa aconteceu que desagradou muito a Deus. Provavelmente, a gente pode imaginar o quê? Com a rebelião de Lúcifer, ele contaminou o que havia na terra e Deus resolveu afogar tudo, destruir tudo. Então, o que acontece? A terra, aí depois nós vemos Noé, lá na frente, mais na frente, aproximadamente 1.600 anos, vem Noé, ele ouviu o chamado de Deus, Deus ficou aborrecido, para usar a nossa linguagem, por causa do excesso de violência na terra, e aí resolveu destruir tudo. Ele orientou Noé para que fizesse a arca, e através da arca ele salvaria quem chegasse até lá. Mas, como sempre, o povo não acreditou na pregação de Noé, até que veio o dilúvio e destruiu a todos. Então, o que aconteceu a segunda vez? Agora, veja bem, o que eu quero dizer aqui agora, porque Deus prometeu, eu chamo isso de aliança noética, vamos dizer assim, aliança com Noé, se ficar melhor, de que ele não destruiria mais a terra por água, afogando a terra. Aí tem gente que pensa, ele não vai destruir por água, mas vai destruir por uma coisa pior, que é o fogo. Nada disso. Deus não vai mais destruir a terra. A gente não pode pensar, Deus falou isso, querendo ser esperto, querendo enganar a gente, porque não vai destruir por água, mas se ele destruir por fogo, ele vai estar cumprindo a palavra dele e destrói do mesmo jeito. Não é a intenção de Deus destruir a terra. Veja bem, a terra não será novamente destruída, ela será redimida, ela será salva. Agora, quando houve o pecado, os resultados do pecado foram tremendos. A gente vê ele até hoje. Quando você vê, por exemplo, um ministro completamente corrupto que deveria, só Deus sabe se eu estou sendo injusto ou não, deveria até estar na cadeia, entendeu? Sim. Embora tenha sido juiz, tá? Pelo que ele fala, da maneira que ele age, ele mesmo se declara comunista, e, se não me engano, ele pertence ao Partido Comunista do Brasil. Então, ele é mesmo saiu, comunista. Ele agora, exatamente porque essa palavrinha começou a assustar um monte de gente, ele foi muito esperto e ele saiu na última eleição e foi para o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Trocar 6 por meia dúzia.
E a gente sabe que o comunismo está dentro dele. Ele saiu do partido, mas não saiu do comunismo, pode ter certeza disso. Então, veja bem, ele faz um negócio desse, até isso é resultado do pecado. Então, veja bem, eu vou repetir, a terra não será novamente destruída, será redimida. Somente Satanás e os resultados do pecado serão destruídos. E coisas essas que, de modo algum, podem ser redimidas. Tudo que não puder ser redimido, tudo que não puder ser salvo, será destruído. Interessante, Regina, que eu não tenho, vamos dizer assim, raiva, bronca, ódio desses camaradas que estão aí tentando destruir o Brasil e a terra. Não. Sabe por quê? A palavra de Deus não falha nunca. E no Salmo 91 tem um versículo que eu amo, entre todos eles, eu amo o Salmo 91 todo, mas tem um que diz assim, ó, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Esses que não querem a Deus, eles são ímpios, eles não querem o Senhor. Eles até, o que o comunismo diz, né? Que a religião é o ópio da sociedade. Eles não querem que ninguém creia em Deus. Aí eu quero dizer aqui, já devo ter dito em outra live, ninguém se preocupe, porque o comunismo não atende aos anseios do anticristo. O comunismo não tem um Deus, não quer um Deus. O Deus deles eu vou até dizer aqui com minhas palavras, é a maldade, é a perversidade, é o domínio sobre o outro ser humano. Mas o próprio anticristo, ele terá a sua fé, ele tem um pai que é o príncipe deste mundo, ou seja, eu estou falando, não tem como se ele já estivesse aí hoje. Então, veja bem, quem elegerá o anticristo é a democracia. E olha só, no mundo inteiro, quem é que não gosta de democracia? Todos os países lutam pela democracia. E o correto seria a teocracia. E a teocracia vai voltar? Vai, porque está escrito que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e ele vai voltar. Teocracia é o quê? É o reino de Deus sobre o povo, sobre a humanidade. O comunismo não serve para o anticristo. A nova ordem mundial, ela vai obedecer a um ditador mundial que nós chamamos de anticristo. A Bíblia dá vários nomes para ele, mas quem vai eleger o anticristo não é o comunismo, não é o socialismo. Quem vai eleger o anticristo é a democracia. É o tipo de governo que o mundo inteiro gosta. O que é democracia? O direito para você fazer o que quiser, mas nem sempre aquilo que a gente quer é aprovado por Deus. Eu até diria que, na grande maioria, aquilo que a gente quer não é aprovado por Deus. Nós é que temos que procurar saber o que Deus quer e obedecer a Deus. O governo que nós teremos no futuro é o mesmo que nós tínhamos no tempo de Samuel, que foi quem ungiu o rei Davi, né? O pastor de ovelhas, rei, foi Samuel. Então, porque o povo sempre não está satisfeito com o que tem. No tempo de Samuel, era teocracia. Deus governava através de Samuel. E o povo sempre tem o que reclamar, começou a exigir um rei. Aí Deus deu a eles Saul. Saul não era fácil. Saul era terrível, como os mais terríveis de hoje. Então, Deus destituiu Saul ainda em vida, porque Deus foi lá em Samuel e disse, Samuel, vai lá e unge Davi. Né? E ele disse de outra forma, claro, ele disse o seguinte, olha, Samuel, pega o óleo da unção, vai até a casa de Jessé, o belemita, morador de Belém, né? Em hebraico, Bethlehem.
Então, o que aconteceu? Ele morava lá, vai até a casa dele, porque eu me agradei de um dos filhos dele para governar em lugar de Saul. Aí, quando Jessé chega lá, quando Samuel chega na casa de Jessé, aparece logo o filho mais velho, primogênito. Aí ele aparece, ele todo garboso, todo imponente. Aí Samuel, como todos nós, ele se deixou levar pela aparência do homem. O homem esse aí é o tipo de rei. Aí olhou aí Samuel, certamente esse é o rei escolhido por Deus. Deus disse, não, Samuel, você está enganado. Eu não vejo igual o homem vê, não. Você vê a aparência, eu vejo o que está dentro. Esse aí não serve. Aí foram passando todos os filhos de Jessé, o belemita. 7 passaram, Davi era o 8º. Aí, há um momento em que Samuel fala assim para Jessé, acabaram-se os jovens? Ou seja, acabaram-se os teus filhos? Aí ele diz, não, ainda resta o menor. Aí, Regina, isso me chamou a atenção, ainda resta o menor. Deus nunca escolhe o maior, Deus escolhe o menor, Deus escolhe o mais humilde. Todos os outros estavam em casa fazendo lá sei o que for. Se fosse hoje, eu diria que estava no videogame, ou estaria no WhatsApp, ou estaria em alguma coisa mais no celular. Mas aí Samuel pergunta, cadê ele? Aí olha só o que ele disse. Olha o que o pai disse. Ele está no meio das ovelhas, ou seja, ele estava trabalhando, tomando conta das ovelhas do pai. Por isso que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. Você quer achar Jesus? Não é? Você acha no meio das ovelhas. Queria achar Davi, estava no meio das ovelhas. Aí Samuel diz assim, pois manda buscá-lo, porque não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Então ele foi ungido o rei de Israel. E foi um grande rei mesmo. E até hoje, né? Jesus ainda é conhecido como o filho de Davi. Quando Jesus passava lá no caso de Bartimeu começou a gritar, aquele cego que estava na beira da estrada começou a gritar, Jesus, filho de Davi! Olha, séculos e séculos e séculos depois, né? Da descendência de Davi, ele diz, tem misericórdia de mim. Então, Deus não escolhe os maiores, Deus escolhe os menores. Jesus Cristo falou uma coisa, fez uma oração muito linda, Regina. Pai, graças te dou, porque escondestes estas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Muita gente pensa, você vê em quadros aí, eles pintam Davi como se fosse um garotinho. Mas não. Porque quando Davi apareceu para enfrentar Golias, Saul era o homem mais alto de todo Israel. Se pusesse todo Israel, como a gente vê eles armados para a guerra, só se viria acima de todo mundo, e você vê a cabeça de Saul, ele era o mais alto de lá. E o que aconteceu? Ele pega e oferece, depois que Davi convenceu ele a deixar ele enfrentasse Golias, ele oferece para Davi a sua armadura. Veja bem, Regina, se Davi fosse um garotinho, a armadura de Saul não serviria para Davi. Ele era um jovem, mas ele era alto, forte, entendeu? E com certeza, eu às vezes... Deixa eu falar assim, Regina, não fica chateada não. Não, fica à vontade. Davi era um adolescente, ficava lá tomando conta das ovelhas do pai. O que eu fico imaginando? Davi, como todo adolescente, brincalhão, ao invés de estar no celular, ele pegava a funda dele, botava a pedra e ficava mirando, vou derrubar aquela manga lá, ó. Minha maneira de dizer. Aí ficava treinando. Ele não sabia que ele estava treinando, ele estava só, né, mas ele podia derrubar a manga, da minha maneira de falar aqui, mas na verdade ele estava treinando. Quando ele vai para enfrentar Golias, Golias achou
tentou ridicularizar ele. Feira aí, rapaz. Eu sou algum cão, algum cachorro para você vir me enfrentar com pau e com pedra? Aí ele diz lá para ele, diz, olha, você vem a mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Oh, glória! Aconteceu uma coisa interessante. Ele pega 5 pedras, Davi. Porque Golias estava com um capacete cobrindo o rosto e tinha só um buraquinho aqui, ó, no meio da testa. Por que ele fez? Muita gente não percebeu isso e alguns já. Mas por que ele escolheu 5 pedras? Porque quando você continuar lendo para frente, você vai ver que Golias tinha mais 4 irmãos. Nossa, Davi que fé, né? Que fé! Que certeza de que Deus usaria as mãos dele, a força dele, a tenacidade, né? E a experiência, porque como moleque realmente ele devia, enquanto ele estava pastoreando, ficar lá. Ou que realmente eu não nossa. E uma coisa que me chamou a atenção, Regina, e quem lê com atenção, parece redundante, vai achar incrível. Davi pegou e girou a funda e deu uma pedrada na testa de Golias, bem no lugar certinho, onde ele podia atingir. Aí eu pergunto, se você leva uma pedrada na testa, você tem que cair para frente ou de costa? De costas. De costas, pois Golias caiu de cara no chão. No chão. Nossa, por quê? Deus é muito show, né? Deus é muito show. É muito show. Deus. E Davi, que não tinha... Davi, antes de ir para a batalha com ele, falou assim, olha, eu vou pegar e vou cortar a tua cabeça. Não ia ser nem com a funda, nem com a pedra. Davi pegou a própria espada de Golias e arrancou a cabeça dele. Por quê? Porque Deus era com ele. Então, o que eu penso? Amém. Podemos ter os piores no governo do Brasil. Podemos ter os piores no governo da Europa. Que a Europa hoje está, vamos dizer assim, 80% muçulmana. Ela só não é 100%, você sabe por quê? Porque eles esbarram num país desse tamaninho chamado Israel. Israel é a barreira. Eles não tomaram o Ocidente por causa de Israel. Israel invencível. Então, veja só. Pode ter certeza disso. Então, não me preocupo. Eu só peço a Deus, Regina, eu sei que eu posso morrer de hoje para amanhã, mas eu gostaria que Deus me desse a alegria de, com esses meus olhos, eu ver pelo menos alguns desses ímpios horríveis aí, que são culpados pela morte de gente inocente, eu gostaria de vê-los pagando, não lá na eternidade, não eles indo para o inferno, não, eu queria ver eles pagando, era aqui na terra, com esses olhos, porque o Salmo 91 diz, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Por quê? Porque Deus não inocenta o culpado. E nós temos culpado aí que foi inocentado, ou pelo menos declarado aí, né? E Deus não culpa o inocente, igual fizeram aí com vários inocentes que até hoje estão pagando e pagando muito caro. Deus não vai deixar isso livre. A live não é política, mas eu sei que o nosso Deus é justo. Amém. Ele é o único justo juiz. É o único. E o único que não pode ser comprado, corrompido. Nunca. Então, veja bem. Aí, o que eu estava dizendo, que somente Satanás e somente os resultados do pecado, toda essa gente é resultado do pecado, serão destruídos. Coisas essas, repito, que de modo algum podem ser redimidas, e chegar a um ponto tal que não serão redimidos. Ah, mas Jesus salva qualquer um. Jesus salva qualquer um que tem o nome escrito no livro da vida. Não é qualquer um que vive na face da terra, de jeito nenhum. Ele não faz isso. Ele diz, Pai, eu rogo por aqueles que do mundo tu me deste, não por aqueles que estão no mundo.
para que isso está na oração de Jesus em João 17. Não rogo por eles todos, não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que do mundo me deste. Então, os que Deus deu a Jesus não vivem na prática dessa sujeirada toda. E veja uma coisa, se existisse um anjo registrando a história do universo, então, esse tal relato seria uma monótona, eu vou usar a palavra monótona, repetição de criação, corrupção por Satanás, destruição e recriação. Eu estou falando isso porque lá no início a gente vê duas destruições. Só que no caso de Noé, escaparam Noé, os animais que Deus enviou para a arca e a família de Noé. Agora, mas é preciso que a gente entenda que há um propósito em tudo isso. Os recursos, vamos pensar aqui, os recursos naturais que possibilitam nosso progresso atual, e a expansão que haverá durante o milênio, nós vamos falar do milênio mais tarde, tem gente que tem dúvida no milênio, mas não é hora ainda de eu falar sobre o milênio, tá? Por isso que eu não vou falar agora. Mas haverá uma expansão muito grande no milênio. E todos esses recursos naturais foram produzidos durante aqueles milhões de anos de aparentes, eu disse aparentes, porque eu não posso provar, tentativas e fracassos. Não é? Deus, no princípio, não é? Deixou tudo debaixo d'água, depois, do verso 2 em diante, ele começa, vamos dizer assim, a recriar, depois vem de novo, não estou querendo me repetir, mas para que os irmãos se lembrem, vem o dilúvio, mata praticamente todo mundo, e da família de Noé é que foi, vamos dizer assim, expandida novamente toda a população da terra, toda a população dos filhos de Noé, cada um foi para um lugar, os seus descendentes, nós temos gente que foi para a África, nós temos gente que foi para a Europa, outros foram para os Estados Unidos. Eu estou falando assim exatamente para os irmãos entenderem. Sim. Sem, Cam e Jafé. Então, veja só, deve ter sido... Opa! Muita gente confunde, muita gente acha que Abraão veio em primeiro do que Noé. Não, veio. Veio? Não veio. Você está certa. Muita gente confunde. Primeiro foi Noé. Se Abraão tivesse sido o primeiro e tivesse ali, Abraão com certeza não morreria no dilúvio. Ele procuraria Noé e dizia: Noé, já que é assim, eu vou entrar na arca. Com certeza, porque Abraão é chamado amigo de Deus. E amigo meu, para mim, não tem defeito. É uma coisa que é assim. Abraão é descendente de Noé. E os 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, é que deram origem à população. Só que veja bem, Regina, que coisa interessante, eles foram prosperando, criando, né, se expandindo, gerando filhos e filhos e filhos, até que chegou um ponto que eles se lembraram do dilúvio e disseram assim, já tinha milhões aí, tá? De pessoas lá. Vem cá, e se Deus resolver mandar outro dilúvio, como é que a gente escapa? Aí veio a ideia de Babel, a Torre de Babel. Vamos fazer a torre tão alta que se vier um dilúvio, a gente não vai morrer afogado, a gente vai subir lá. O que seria uma completa perda de tempo, uma vez que Deus mandou água para cobrir até o Monte Everest, vamos dizer assim. E eles perdendo tempo. Então, Deus fala assim, olha só o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo isso porque eles têm uma única língua. Vamos confundir a língua deles. Aí o camarada pedia argamassa, o outro chegava com água. Pedia água, o outro chegava com argamassa. Ele confundiu as línguas. Aí daí vem os idiomas, os diversos idiomas do mundo.
Eu acredito que, também penso que as pessoas que pararem para meditar vão ter certeza disso. A única língua que ele não iria confundir era a dele mesmo. Por quê? Porque com quem... qual era a língua de Deus? Eu vou dizer que é o hebraico. E por que eu vou dizer que é o hebraico? Porque quem criou Adão foi Deus. E Adão aprendeu a falar com quem? Com Deus. Com Deus. Ora, e aí depois vem, os judeus são da linhagem ali de Noé, filhos de Sem, o filho mais velho de Noé, se chamava Sem, por isso que os judeus muitas vezes são chamados de semitas, semitas, descendência de Sem, tá? O filho mais velho. Sim. Então, veja, acontece que dali veio a expansão. E qual a língua que Deus não confundiria? A língua hebraica. Ela permanece até hoje. Se você perguntar a um judeu ortodoxo, por exemplo, ele traça a linhagem dele, a genealogia dele até lá. Eles têm esse cuidado. Nossa. E o que acontece? Muita gente que tem alguma coisa contra o judeu hoje é porque não conhece a história, é porque foi enganado pela mídia. A mídia faz Israel parecer perverso, mas Israel sempre foi perseguido desde que ele existe. Mas quem é Israel? Israel era o filho de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Isaac gerou Jacó e Esaú. E Jacó foi aquele que Deus falou assim, olha, Jacó, na verdade, Regina, ele veio se converter mesmo por volta de seus 56 anos. E a gente vê a conversão dele depois que ele, no dia que ele já não se entendia mais com o sogro enganava ele enganava o sogro, ele falou, peraí, não está dando certo, eu vou voltar para a minha terra. Como ele tinha enganado Esaú, ele até ficou com medo de ir Esaú matá-lo. E ele foi indo, mas Esaú não queria matar mais, não queria, já tinha passado a raiva, vamos dizer assim, pelo engano e tudo, e Esaú tinha prosperado muito também, muito, e Jacó também. Então, quando ele volta para se acertar, para pedir perdão ao irmão, quando ele chega lá no Val do Jaboque, o que acontece? O Senhor, na forma de um anjo, desce para lutar com ele. E naquela luta com ele, ele diz, olha, aí tem uma hora a luta se prolongou e tudo, aí o Senhor, na forma, está lá, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é Jesus na forma de um anjo. Fala, deixa-me ir, porque já vai amanhecer. Aí Jacó, que não era nada bobo, falou, não, só te deixo ir depois que tu me abençoares. Aí ele fala, olha, a partir de hoje, tu não te chamarás mais Jacó, mas Israel, que significa príncipe de Deus. Príncipe de Deus. Ali foi a conversão. A gente vê a conversão no Antigo Testamento quando Deus troca o nome. Por exemplo, Abraão, na época dele, se chamava Abrão, pai das alturas. Abrão. Quando ele se converte, Deus fala assim, a partir de hoje você vai se chamar Abraão, pai de multidões. Aí mudou. A mulher dele se chamava Sarai. Ela se converteu junto com o marido. Deus trocou o nome dela para Sara, princesa. Então, veja, vai mostrando. E Jacó, ele passou a chamar de Israel. E é o que a gente vê hoje. Tem gente que não, mas a terra é dos palestinos. Pô, desde aquela época, Deus deu a terra a Israel. A terra prometida, todo o mundo, até os mais ignorantes, eu digo no sentido de conhecimento, sabem a história da terra prometida. Deus não prometeu, não deu a terra prometida para o egípcio, nem para o morador do Líbano, nem para o brasileiro, nem para o argentino. Deus deu a terra prometida para Israel.
Ninguém. Os que eles chamam de palestinos são os antigos filisteus, inimigos do povo de Deus desde aquela época. Sempre foram bárbaros, assassinos, perversos como são hoje. Eles são capazes de matar seus próprios filhos, tá? E fazer até filmes, Regina, até filmes para dizer que foi Israel que matou, tá? Até filmes. Eles têm uma coisa muito, muito elevada comparado conosco. Então, eles aí mandam para a mídia podre, e a mídia podre diz que foi Israel, mas não foi. Há tempos, olha, que eu sei que quando eles queriam atravessar um campo minado, eles pegavam seus meninos de 8, 10 anos, suas menininhas, e mandavam entrar para poder, quando as crianças pisassem nas minas, explodiam, aí aquelas minas já não tinham mais efeito, eles poderiam invadir. Mas eu tenho certeza absoluta de que Israel vai riscar o Hamas, o Hezbollah, todos esses grupos terroristas serão do mapa da terra. Eles não vão, e muitas outras coisas, não vão conseguir vencer Israel, porque Deus tornou Israel invencível, invencível. Agora, veja, deve ter sido, eu até comecei a falar e anotei aqui, eu sempre anoto alguma coisa para não me perder, eu já tinha passado até disso. Um dia grandioso para os anjos, estou falando os anjos, aquele em que Deus fez aparecer algo que trazia uma semente em si mesmo, abrindo assim toda uma nova paisagem de transformação e progresso. O céu, Regina, eu digo até o céu, os anjos, os arcanjos, querubins, serafins, tronos, são vários nomes de anjos lá. As hostes angelicais têm vários nomes e eles se apresentam. Eles devem vibrar diante das maravilhas que Deus faz, porque nenhum deles é capaz de fazer. E eles veem Deus fazendo a vinda de Jesus como um bebê. Aí lembrei agora daquela poesia que você fez e dedicou para nós sobre Jesus bebê. A vinda de Jesus como um bebê foi causa de regozijo, de alegria intensa entre as hostes celestes. E, embora não tenhamos sido informados disso, é bem provável que o seu retorno ao céu, o retorno de Jesus ao céu, tenha sido o sinal para uma comemoração de âmbito universal. Eu não digo só no sentido de terra, mas celestial. Sim. Uma comemoração muito grande. A ressurreição, sem dúvida, será um acontecimento todo especial para o céu. Por que eu botei será, o verbo no plural? Eu estou dizendo a ressurreição, quando o povo vai ser arrebatado. Todos ressuscitarão. Então, essa ressurreição, sem dúvida, será um acontecimento todo especial para o céu. Por quê? Porque, Regina, a gente pensa numa coisa. Jesus ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto, 4 dias de sepultado. O que aconteceu? Ele não era nada bobo. Havia uma crença entre os judeus que depois, quando uma pessoa morria, o espírito da pessoa ficava rondando a pessoa até o 3º dia, entendeu? Então, Jesus deixou para ressuscitar no 4º, quando não poderiam apelar para essa história. Sim. Mas isso explicou todo mundo, até hoje. Só que, para o arrebatamento, Jesus vai ressuscitar gente que morreu há milhares de anos. Amém. Que já virou pó há muito tempo, e até aqueles cujos parentes, talvez por falta de sabedoria, por falta de instrução, espalharam as suas cinzas nos mares, entendeu? Não tem importância. As cinzas voltarão. As pessoas serão ressuscitadas com o corpo com o qual morreram. Não importa se foram cremadas, se foram enterradas, não importa. Porque cremado, o que vai sobrar? O pó. E aí vai continuar cumprindo a palavra de Deus. Tu és pó
e ao pó hás de tornar. Então, veja só que coisa interessante. Vai voltar. Agora, se a ressurreição aqui de Lázaro espantou tanto, imagine a ressurreição de milhares e milhares de pessoas desde o princípio, né, até hoje. Agora, é bem provável, aliás, a ressurreição, ela vai ser, é o que eu acabei de dizer, um acontecimento especial para o céu, muito mais do que para a terra, porque é o céu que vai receber os santos ressuscitados. E é o céu que ficará livre de Satanás. Quando o mesmo, olha bem o que eu vou dizer aqui. Quando Satanás for expulso para a terra. Opa, peraí, pastor. Ele já foi expulso para cá. Mas ele pode ainda entrar no céu. Ele foi expulso, ele perdeu a sua habitação no céu, mas não foi impedido de ir lá. Esse evento, Regina, principalmente a parte da derrota de Satanás pelos anjos liderados por Miguel, causará um grande regozijo no céu, uma grande alegria. Agora, peraí, eu disse aqui que ele entra no céu ainda hoje. Enquanto a igreja não chegar lá, ele tem acesso ao céu. Volta a falar do Miguel, volta porque travou aqui para eu poder editar. Tá, travou aí, né? Por Miguel, isso, a partir daí, liderados por Miguel. Assim, vou dizer a frase toda, aí você depois edita direitinho. A parte da derrota de Satanás pelos anjos liderados por Miguel causará grande regozijo no céu, grande alegria. Agora, eu disse aqui, Regina, que ele foi expulso do céu, mas eu disse também que ele será expulso do céu. Esse será, quando eu botei o verbo ser no plural, expulso definitivamente. Ele perdeu o céu como habitação, mas as portas do céu ainda estão abertas para que Satanás entre lá e converse com Deus, e fale com Deus. Lembra da história de Jó, quando diz assim, no dia em que os filhos de Deus no Antigo Testamento são os anjos. Filhos de Deus no Novo Testamento são aqueles que vêm a Jesus, tá? No Antigo Testamento são os anjos. Aí diz lá em Jó, no dia em que os filhos de Deus se vieram apresentar diante de Deus, Satanás veio no meio deles, veio entre eles e conversa com Deus. Olha aí, lá. Ele estava lá. Aí Deus é que fala com ele, viste meu servo Jó? Aí começa. Então, aí é uma passagem em que Satanás entra no céu. Vamos ver uma outra agora, que eu gosto muito quando você fala que é matar a cobra e mostrar o pau. Primeiro livro de Reis, capítulo 22. A Bíblia é demais, né, cara? Nossa. Não é? Pô, a Bíblia é demais. 1 Reis 22. 22. Aí vamos ver, Regina, só eu quero ir mais lá na frente, mas para a gente ter um contexto que eu vou explicar, eu gostaria que você lesse, por favor, do 22, apenas do 1 ao 4. Se precisar mais, eu falo do 1 ao 4, no princípio. Mas fica preparada para continuar, tá? Tá, o capítulo 22 de 1 Reis. Durante 3 anos não houve guerra entre Síria e Israel, mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais, por acaso vocês não sabem que Ramote-Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então perguntou a Josafá, irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Ainda tem aqui. Eu achei que estava no 5. Josafá respondeu ao rei de Israel, sou como tu, e o meu povo é como o teu povo.
e os meus cavalos são como se fossem teus. Amém. Regina, deixa aberto aí, tá? Que eu vou dar uma explicação. Nessa época, Israel havia sido dividido em 2 reinos. O reino do norte se chamava apropriadamente Israel. A capital era Samaria. E Acabe era o rei de Israel. E a parte que era fiel, que era descendência de Davi, é a parte do reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. Então, o rei de Israel, o rei ímpio, Acabe, ia para a guerra. Aí ele viu que sozinho não dava para vencer, ele pede ajuda a Josafá, o rei de Judá, o rei do reinado do sul, do reino do sul, tá? Josafá. Agora, Josafá, que era um homem de Deus, Josafá era um homem de Deus. Acabe não era. Acabe era feiticeiro, era assassino, era tudo que não presta. Mas Josafá era. Então, veja só, do verso 5 em diante, uma coisa, até o 7, que coisa muito interessante, Regina. Do 5 ao 7. Tá. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor o entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou... Para um pouquinho aí, não leu 7 não, espera aí, olha só que coisa interessante. Josafá, como homem de Deus, falou, vamos perguntar a Deus se é da vontade dele. Né? O cara foi lá e perguntou para os feiticeiros dele. Aí Israel pegou 400 falsos profetas, ou seja, profetas dele, que disseram, vai sim, a vitória é tua. Agora veja como é que um homem de Deus conhece. Leia o verso 7. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Viu aí o que aconteceu? Ele reconheceu que no meio daqueles 400 não tinha nenhum que era do Senhor. Aí ele pergunta, agora veja no verso 8, por isso que eu estou indo devagar. No verso 8, a resposta de Acabe, que era o rei de Israel. Veja. O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. Aí disse Josafá... aí o rei não deveria dizer isto. Josafá respondeu. Então, agora, olha só, no verso 9, eu vou ler o 9. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. Verso 10, leia, Regina. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. Zedequias, filhos de Kenaná, tinha feito chifres de ferro e declarou, assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo, ataca Ramote Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Essa não é aquela luta que vai acabar com ele tentando enganar, botando as vestes dele, para ele morrer. Pois é. Eu lembro disso. Olha o que acontece. Ele pega, quando Micaías, que era o profeta do Senhor, vem, os 400 tentaram encostar ele na parede, dizendo aqui, ó, todos nós já profetizamos a vitória de Acabe. Tu não vai estragar isso não, cara. Tu não vai estragar, não. Mas, olha só, deixa eu ler o 13 e o 14. O mensageiro que fora chamar Micaías
falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma voz, quer dizer, todos eles, predizem coisas boas para o rei, para Acabe. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso eu falarei. Agora, leia o 15, Regina. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Ele respondeu: ataca e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Repara uma coisa aí, Regina, repara uma coisa. Micaías profetizou igual eles estavam profetizando. Sim. Não era isso que eles queriam? Sim. Mas olha qual foi a reação de Acabe no verso 16. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Ele duvidou. Ele mesmo duvidou. Peraí, não é? Como é que você vai falar agora bem de mim? Ele duvidou. Ele foi contra os profetas dele mesmo. Dele mesmo. Aí, olha, agora a gente vai ver a presença de espíritos malignos no céu. Aí eu vou deixar você ler aí a partir do verso 17, quando Micaías vai falar a verdade agora. Agora ele vai falar a verdade, do verso 17 em diante. Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Agora, veja o que ele vai dizer agora, Regina. Nós vamos ver espíritos malignos no céu. Quer ver, leia? Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra coisa, até que, finalmente, um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo? Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Amém. Amém. Olha só, Regina, aí é que fica a pergunta. Algum espírito da parte de Deus, algum que fosse realmente santo, ia ser um espírito de mentira? Não. Não. Então, os espíritos ruins, malignos, participaram também da reunião. Participaram. Então, eles têm entrada no céu ainda. Aí o Senhor ainda diz: vai lá e vai lá. Eis que o Senhor, Micaías dizendo, verso 23, você já leu: eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou que é mal contra ti. Aí o camarada lá ficou bravo, verso 24, quer ver, leia? Então Zedequias, filho de Quenaaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Tá vendo? Ela até assumiu que estava com o espírito maligno. Não é? Verso 25. Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo, ou de quarto em quarto. O rei então ordenou: enviem Micaías de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam: assim diz o rei:
ponham este homem na prisão, a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você, de fato, voltar em segurança, o Senhor não falou, por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Quer dizer, se você voltar, Deus não falou. Verdade. Agora você vê, espíritos malignos no céu ainda participaram de uma reunião e Deus usou, porque Deus não podia mandar, por exemplo, o anjo Gabriel ser um espírito de mentira na boca de ninguém. Sim. Agora, e outra passagem que mostra Satanás no céu também. Por favor, Zacarias 3, de 1 a 5. Jeremias. Espera aí, só um instante. Tá, depois aqui. Zacarias é pertinho de Mateus. Zacarias. É porque essa Bíblia aqui, ela tem interregnos, né, com textos, aí dificulta um pouco. Zacarias 3. De 1 a 5. Olha que coisa bem interessante. Eu gosto mesmo desse negócio de que a Bíblia, ela mesmo se explica. É um negócio assim, só Deus mesmo, cara. Esse Deus é demais. É verdade. Aí, verdade. Eu fico tão empolgada. De 1 a 5. Capítulo 3, de 1 a 5. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás, à sua direita, para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse: veja que Josué estava em pecado, tá? Sim. Estava em pecado, por isso que ele estava de roupa suja. Tá. Aí Satanás estava lá para atacar ele. Veja o que aconteceu também. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. É até o 5? Amém? Não, é até o 5. Até o 5. Você já leu o 5? Já. Tá, então veja só. Cadê Satanás aí, depois que o pecado foi perdoado? Sumiu. E ele estava onde? Diante do trono de Deus para acusar. Satanás diante do trono de Deus para acusar o sumo sacerdote Josué. Aí ele estava realmente com falhas, né? Vestes sujas e tudo, mas o Senhor perdoou o pecado, mandou tirar a roupa suja e botar a roupa limpa. Quando o Senhor perdoou o pecado, tirou a veste suja e botou veste limpa, Satanás já não estava mais ali para acusar, porque Deus havia perdoado o pecado do sumo sacerdote. Mais uma vez, Satanás ainda no céu. Para quê? Para acusar. Agora vamos ver se era só naquele tempo, Regina. Apocalipse 12, verso 10. Apocalipse 12, verso 10. Amanhã eu vou ler o 12. Hoje a gente leu o 11. É porque eu agora, na live de oração, a gente chegou no Apocalipse. Amanhã eu vou ler o 12. É bom que eu já vou estar sabendo alguma coisa. Amanhã, sábado, né? Aqui o capítulo é a mulher e o dragão. Qual é o 12 e 10. 10? 10 é grande, né? Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Amém. Viu aí? Fica lá viu enchendo o verbo acusar?
Viu que o verbo acusar está no presente do indicativo? Sim. Então, ele acusa continuamente, de dia e de noite. Aí você vê que chegou a hora dele ser expulso de uma vez por todas. Ele só será expulso sem permissão para voltar lá depois que a igreja chegar lá. Enquanto isso, ele ainda acusa, ele ainda faz maldades, perversidades, ele perdeu o lugar de habitação, mas ele vai sempre tentando nos acusar. Mas não importa que nós temos um grande advogado lá. Quando fala do anjo do Senhor nesse sentido, é o próprio Senhor Jesus que está ali para perdoar os nossos pecados, trocar nossas vestes sujas, Regina. Sempre. Amém. Então, nossa, a gente às vezes se sente... Hoje de manhã, hoje, sexta-feira, eu li um texto do livro do Spurgeon, né, sobre Sim. isso. Nossa! Se não é Deus falando comigo, se não é Deus falando comigo, eu não sei quem é, cara. Eu tenho certeza. Não, é o anjo do Senhor, não é o anjo do inimigo, não. Claro que não, porque ele vai nos acusar lá em cima. Só que ele, quando ele olha para nós, ele vê a justiça de Cristo nos cobrindo. Deus nos vê cobertos pela justiça de Cristo. Aí Satanás, minha filha, tem mais é que botar o rabinho entre as pernas e sair de lá, porque ele nos acusa de dia e de noite. Ele ainda entra lá, a Bíblia mostra isso. Alguém vai lá, pastor Aragão está maluco? Não estou maluco, não. Eu sei que a Bíblia explica a própria Bíblia e ela mostra claramente que ele ainda vai lá. Agora, quando a igreja subir, aí ele realmente portas trancadas para ele para todo sempre. Aí eu gostaria, você está em Apocalipse 12, né? Então, leia o verso 12 de novo, o 12. O 12, 12. Você leu o 12, 10. Eu li o 12, 10, agora é o 12, 12. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Glória a Deus. Pouco tempo, ele desce furioso mesmo, Regina, porque tá pouco tempo para ele. Ele foi trancada a porta para ele não entra mais. E eu gostaria da gente, antes de terminar a nossa live de hoje, que você abrisse aí em Isaías 60. Olha que coisa interessante. Eu coloquei isso de propósito, porque muita gente hoje está torcendo pela derrota do povo santo de Deus na terra, que é Israel. Estou aqui já. Tá? Então, do verso 8 ao verso 14. Do verso 8 ao verso 14, capítulo 60 de Isaías. Está aqui. Quem são estes que voam como nuvens, que voam como pombas para os seus ninhos? Pois as ilhas esperam em mim. À frente vêm os navios de Tarsis, trazendo de longe os seus filhos com prata e ouro, em honra ao Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, porque ele se revestiu de esplendor. Estrangeiros reconstruirão os seus muros, e seus reis a servirão. Com ira eu a feri, mas com amor lhe mostrarei compaixão. Segue, né? Até o 14. Até o 14. Olha que frase linda, né? As suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas, dia e noite, para que lhe tragam as riquezas das nações, com os seus reis e sua comitiva. Pois a nação e o reino que não a servirem perecerão, serão totalmente exterminados. A glória do Líbano virá a você. Juntos virão o pinheiro, o abeto e o cipreste, para adornarem o lugar do meu santuário, e eu glorificarei o local em que pisam os meus pés. Os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que a desprezam se curvarão aos seus pés e a chamarão
cidade do Senhor, Sião, do Santo de Israel. Amém. Veja, Regina, isso aí não é no céu, é Israel aqui na terra, é Jerusalém aqui, você sabe, porque as nações não estarão no céu. E ainda diz que se alguma nação não quiser se prostrar diante de Israel, o próprio Deus vai destruir a tal nação. Então eu te pergunto, como é que se pode acreditar que alguma nação pode derrotar Israel? Olha o que Deus prometeu para Israel. Para quem acredita na palavra do Senhor, para quem acredita no que está escrito nesse livro sagrado, não tem como. Mas precisa acreditar. Como. Porque quem prometeu não mente. Quem prometeu pode fazer. E veja bem, ele diz bem claro aí, se alguma nação não cumprir, não se prostrar, e ainda fala no verso 14 que os filhos dessas nações, as gerações deles, vão se prostrar diante de Jerusalém, a Sião aí é a Jerusalém terrestre aí, ela é chamada de Sião é a Jerusalém que vai governar a face da terra, toda a terra vai ser governada. E as nações terão que ir a Jerusalém. Os muçulmanos não têm que ir pelo menos uma vez na vida até Meca? Né? Aí eles adoram lá um Deus chamado Alá. Muita gente não sabe que esse Alá é uma pedra preta que está lá dentro daquele trocinho lá, que é daquela caixinha, para mim, aquilo é uma caixinha, onde ficam milhares e milhares de pessoas ali para adorar um ídolo. Alá não é tradução de Deus para eles, não. É um ídolo a quem eles adoram. E eles querem fazer o que o profeta Maomé, porque eles dizem assim, Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. O Maomé, o profeta, ele era pedófilo, ele era assassino, as conversões que ele conseguia era botando a espada na cabeça da pessoa, ou você se converte ao Islã, ou você fica sem cabeça, era desse tipo, e eles querem imitar esse sujeito aí, tá? Até hoje, mas não adianta. Existe uma religião verdadeira? Sim, o cristianismo. E outra, fora do cristianismo não existe religião verdadeira. A pessoa tem a religião que ela escolher, ela tem liberdade para isso, não é democracia? Então escolha a que você quiser. Mas Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que acontece? Não adianta tentar destruir o cristianismo, é malhar em ferro frio. Não devemos esquecer de uma coisa, que quando Paulo ainda era Saulo de Tarso e perseguia os cristãos, e Jesus encontra ele, não foi ele que encontrou Jesus, no caminho de Damasco, e Jesus brilhava muito mais do que o sol, ele caiu por terra, e a claridade era tão grande que cegou os olhos dele. E ele pergunta, e o Senhor pergunta a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Dura coisa será contra ti, será para ti, recalcitrar contra os aguilhões. Sabe como dá para entender isso aí? Olha, você está dando murro em ponta de faca. O único que vai se machucar é você. Então, quem tenta destruir o indestrutível está dando murro em ponta de faca. O nosso Senhor Jesus Cristo é varão de guerra que nunca perdeu batalha para ninguém. Ninguém consegue vencê-lo. Só a presença dele faz cair por terra o que ele quiser. Uma coisa muito interessante, Regina, para terminar aqui, eu lembrei disso. Quando Judas foi prender Jesus, tem gente que pensa que foi um grupinho. Judas foi com, pelo menos, no mínimo, uns 200 soldados do templo, soldados romanos. Aí ele chega, quando ele vai até Jesus, Jesus pergunta, a quem buscais?
Aí eles dizem, a Jesus o Nazareno. Na verdade, no texto original está escrito que Jesus responde assim, eu sou é o nome de Deus. Quando ele diz, eu sou, todos caem por terra. Todos caem por terra. Aí eles se levantam e Jesus pergunta de novo, a quem buscais? Aí eles dizem, a Jesus o Nazareno. Jesus trocou, Jesus falou assim, eu já não vos disse que sou eu, porque se ele dissesse eu sou de novo, era todo mundo no chão. Mas Jesus precisava ser preso para cumprir a vontade de Deus. Ninguém vence o invencível, o Rei dos Reis, o Senhor dos exércitos de Deus, Jesus de Nazaré. E é Ele que vai abençoar a nós, Regina, vai abençoar aos nossos ouvintes, e vamos confiar nele para, seja lá o que venha acontecer, está debaixo do controle das mãos dele. Mas eu gosto, como diz a senhora, Deus não tem o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Isso é algo terrível que nós estamos vendo no Brasil. Mas isso, de uma certa forma, me alegra, porque quando eles estão invertendo esses valores, eles estão desafiando o próprio Deus, estão deixando Deus com nojo deles. Quando diz que Deus abomina, significa que Deus tem nojo. E na hora certa, tá? Os olhos deles vão apodrecer nas órbitas, a língua vai apodrecer na boca, e eles não vão ter vitória sobre aquele que Deus protege. Por isso que diz assim, termino agora com essa frase, se Deus é por nós... Quem será contra nós? Só os trouxas. Amém? Olha, pessoal, mais uma super aula, né? Nossa, que bênção. Eu amo cada vez mais essa palavra, amo todo dia mais um pouco meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus, né? E que honra Ele nos deu, né? Se colocar como cordeiro, o último para nossa redenção, né? É muito amor, é muito amor. Se a gente não retribui isso, cara, não sei. Enfim. Olha, pessoal, muito obrigada por vocês terem acompanhado aqui. Eu vou pedir o pastor Aragão para fazer uma última oração aqui para abençoar a nossa semana, tá bom? Vamos lá, Amém, Aragão. Regina. Nossa, olha, você é um homem muito abençoado, cara, muito abençoado. E eu sou abençoada por tabela, porque você empresta os teus momentos aí, que podia estar descansando, a nos ensinar aqui. Muito obrigada. Que o Senhor te abençoe rique e abundantemente. É com alegria, Regina. E peço a vocês que não esqueçam de orar pelo pastor Aragão. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tua bondade, graça e misericórdia, por nos teres concedido esta oportunidade de acabar dando certo, porque a internet estava dando trabalho de novo, mas o Senhor nos abençoou. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor olhe para cada um que vem para assistir com o intuito de aprender a tua palavra, que eles possam ser enriquecidos, Senhor, por tudo que vem junto com a tua palavra, vida, segurança, crescimento espiritual, proteção, e, Senhor, promessas e mais promessas trazidas por tua palavra, que se cumprirão em muito pouco tempo, muito antes do que o povo espera. Que essa semana para o povo seja uma semana muito abençoada, assim também como para mim e para a irmã Regina Vilela, e, Senhor, para as nossas famílias, que a tua mão poderosa esteja estendida sobre nós para nos proteger, e que o Senhor vá sempre à nossa frente, guiando os nossos passos, não deixando também de ir à nossa retaguarda, para que nós não possamos ser atingidos pelas costas. Só tu podes ir ao mesmo tempo ao nosso lado, sobre nós nos abençoando, a nossa dianteira nos dirigindo e a nossa retaguarda nos protegendo. Por isso é que nós te agradecemos, felizes, alegres, satisfeitos, em nome de Jesus. Amém.
Amém, 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 1000 vezes amém. Muito obrigada, Aragão. Muito obrigada. Nada, Regina. Maravilha, alegria para mim. Serviu o senhor. A gente lê, e aí realmente com alguém orientando, a gente começa a compreender melhor a palavra, né? É um negócio muito bom, é maravilhoso. Enfim. Eu amo, é isso, Regina, pessoal. Eu também. Tchau, pessoal. Até domingo que vem.